Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, Sinais da Divindade. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção mais uma vez. Precisamos da Tua direção, precisamos do Espírito Santo para entendermos as demonstrações da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama, portanto, o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Sinais da divindade de Jesus. Queridos, o Evangelho de João foi escrito com um propósito diferente dos demais evangelhos. Porque João, o discípulo que viveu mais do que os outros, ele viveu num período em que as heresias cristológicas já estavam sendo disseminadas. Lobos vorazes já estavam se infiltrando no meio do rebanho e espalhando heresias, negando a divindade de Jesus, outros negando a humanidade de Jesus, e por isso João escreveu o Evangelho para refutar as heresias e provar que Jesus é Deus. Por isso, aqui no verso áureo, capítulo 11 de João, verso 25 e 26, nós lemos: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Profetas ressuscitaram pessoas antes de Jesus, Eliseu, Elias. Mas, queridos, ninguém proferiu estas palavras: Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus proferiu tais palavras, estava declarando que ele é Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? João capítulo 11, versos 25 e 26. A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o Filho eterno, um com o Pai, não criado e não derivado, não gerado na eternidade. Jesus é aquele que criou tudo o que existe, conforme João capítulo 1, versos 1 até o verso 3. Assim, o Filho sempre existiu. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Repito, nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Embora Jesus tenha vindo a este mundo e tomado sobre si a natureza humana, ele sempre manteve a divindade e em momentos específicos disse e fez coisas que revelaram sua natureza divina. Essa verdade era importante para o profeta João. Por isso, ao narrar alguns dos milagres de Jesus, ele os usou para indicar a divindade de Cristo. Jesus não somente disse coisas que manifestaram e revelaram a sua divindade, mas Jesus confirmou suas palavras com obras que manifestaram essa natureza divina. A lição desta semana analisa 3 dos maiores sinais realizados por Jesus que mostram a sua divindade. O mais surpreendente é que, em todos esses casos, algumas pessoas não creram no milagre nem perceberam o seu significado. Após o milagre, alguns se afastaram de Jesus, outros aumentaram a cegueira espiritual e outros começaram a planejar a morte de Jesus. Contudo, muitos passaram a crer que ele é o Messias, o Filho de Deus, o enviado, o Salvador do mundo, o meu e o seu Salvador. Aleluia! Na parte de domingo, o milagre do alimento para 5.000 pessoas. Uma multidão de 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. Então, quando você conta mulheres e crianças, você multiplica isso para pelo menos 10.000 pessoas que foram alimentadas por Jesus Cristo. Em João capítulo 6, abra sua Bíblia, no Evangelho de João capítulo 6, e vamos ver então aqui os versos 1 até o verso 14. João capítulo 6, versos 1 a 14. Depois disto partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos.
E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqueles pães e aqueles peixes foram colocados nas mãos dos discípulos, e os discípulos entregaram então para as pessoas, para a multidão. Portanto, a simples refeição passada pela mão dos discípulos encerrava um tesouro de lições. Alimentando aqueles 5.000, Jesus ergueu o véu do mundo da natureza e manifestou o poder em contínuo exercício para o nosso bem. Na produção da colheita da terra, Deus opera milagres diariamente. Realiza-se mediante agentes naturais, a mesma obra que se efetuou na alimentação daquela multidão. O homem prepara o solo e lança a semente, mas é a vida de Deus que faz com que esta semente germine. É a chuva, o ar, o sol de Deus que levam esta semente a frutificar. Primeiro a erva, depois a espiga, depois, por último, o grão cheio na espiga. É Deus quem alimenta cada dia milhões dos campos de colheita da terra. Os homens são chamados a cooperar com ele no cuidado do cereal e no preparo do pão. Queridos, a operação de seu poder, do poder de Deus, é atribuída a causas muitas vezes naturais ou a instrumentalidades humanas. O homem muitas vezes é glorificado em lugar de Deus e seus graciosos dons pervertidos para empregos egoístas, transformados em maldição em lugar de bênção. Mas todo poder para fazer a semente germinar e produzir uma colheita, todo o poder vem de Deus. Deus realiza o milagre da multiplicação do alimento diariamente. Depois de a multidão estar alimentada, havia ainda abundância de comida. Mas aquele que dispunha de todos os recursos do infinito poder, ele deu a ordem: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Essas palavras significam mais do que pôr o pão dentro dos cestos. A lição era dupla: coisa alguma deveria se perder. Ao serem recolhidos os cestos de fragmentos do pão e dos peixes, o povo pensou em seus queridos que ficaram em casa. Queriam que estas pessoas que não estavam ali, mas estavam em casa, também participassem da bênção de Jesus Cristo. E ao retornarem para casa, aquelas pessoas levaram consigo aqueles pães que sobraram. Assim, aqueles que participaram no banquete deviam levar a outros o pão que desceu do céu, para satisfazer a fome da alma. Queridos, o testemunho do milagre de Jesus deveria ser dado em cada casa. E ao retornarem cheios de alimentos para casa, aquelas pessoas poderiam realmente constatar da bênção oferecida por Jesus Cristo. O milagre dos pães ensina uma lição de confiança em Deus. Quando Cristo alimentou os 5.000, aparentemente ele não tinha recursos.
Ali estavam 5.000 homens, além de mulheres e crianças, num lugar deserto. Tinham ido sem convite ou ordem, mas Jesus sabia que eles precisavam comer e não os enviaria de volta para casa com fome. Quando nós somos postos em condições difíceis, devemos esperar em Deus. Cumpre-nos confiar em Deus nas horas de dificuldades. Quando, porém, havendo seguido a direção de Deus, somos colocados em situação difícil, Ele nos livrará. Cristo, por intermédio do profeta, mandou que repartas o teu pão, como diz em Isaías capítulo 58, versos 7 a 10, repartas o teu pão, fartes a alma aflita, vendo-o nu, que o cubras, e recolhas em casa os pobres e desterrados. Ordenou também, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quantas vezes, porém, nosso coração sucumbe e falha-nos a fé, ao vermos quão grande é a necessidade, quão limitados os meios e os recursos que estão nas nossas mãos. Mas Jesus nos manda, dai-lhes vós de comer. Esta ordem de Jesus foi uma ordem para os discípulos naquele tempo e é uma ordem para você e para mim hoje. Dai-lhes vós de comer. Para podermos alimentar as pessoas, seja com o pão físico ou com o pão espiritual, precisamos receber esse pão das mãos de Jesus. E então, fazendo-nos canais de bênçãos, deveremos passar esse pão espiritual e também o pão físico para aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. No ato de Cristo de suprir as necessidades temporais de uma multidão de 5.000 homens, está envolvida uma profunda lição espiritual para todos nós. Cristo recebeu do Pai, Cristo passou para os discípulos e os discípulos entregaram para a multidão. E o povo distribuiu uns aos outros e levaram para casa para aqueles que não estavam na reunião. Assim, todos quantos estão ligados a Jesus devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial e passar para os outros. Você e eu, nós somos canais de bênçãos. Só podemos transmitir aos outros aquilo que recebemos de Cristo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Só podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. Deus não dá para você guardar para si mesmo. Deus dá para aqueles que vão comunicar aos outros. À proporção que continuamos a dar, continuaremos a receber. E quanto mais dermos, tanto mais havemos de receber. Assim, estaremos de contínuo recebendo, confiando, recebendo e transmitindo, dividindo com as pessoas. Quando os discípulos ouviram a ordem de Jesus, dai-lhes vós de comer, eles ficaram preocupados. Como faremos isso? Assim, hoje, quando o povo está carecido de pão, de água, o pão espiritual, a água da vida, os filhos de Deus hoje perguntam como poderemos alimentar estas pessoas. Mas a ordem de Deus é para nós hoje, dai-lhes vós de comer. Os meios de que dispomos parecem insuficientes, mas se avançarmos com fé, crendo no todo suficiente poder de Deus, abundantes recursos serão oferecidos para nós. Se a obra é de Deus, Ele próprio proverá os meios para a sua realização. O Senhor está dizendo hoje ainda, dai e ser-vos-á dado. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Lembre-se, meu querido irmão, Jesus está dizendo para você hoje, dai-lhes vós de comer. Devemos, pela comunhão diária com Jesus, receber diretamente dele do pão espiritual. E então sermos canais de bênçãos, levando o pão espiritual, a água da vida, àqueles que cruzam o nosso caminho. Só podemos transmitir aos outros aquilo que recebemos de Jesus. À proporção que continuamos a dar, continuamos também a receber. E quanto mais damos, tanto mais havemos de receber. Aleluia! Na parte de segunda-feira, este é verdadeiramente profeta. Abra sua Bíblia agora
em João capítulo 6 e o verso 14 e 15. João capítulo 6, verso 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E agora o verso 26 a 36. Jesus, porém, respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Essa é a primeira vez, aqui no capítulo 6, é a primeira vez das 7 declarações de João que começam com as palavras ditas por Jesus: eu sou. Em tais casos, essa expressão está ligada a algum predicado. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações aponta para uma verdade sobre Jesus. Essas declarações nos lembra Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. O grande eu sou o que sou, disse Jesus para Moisés em Êxodo 3, 13 e 14. E Jesus disse em João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. É o grande eu sou que estava se declarando Deus. Queridos, cada vez que Jesus fala eu sou, ele está se declarando Deus. O preço do céu é Jesus. O preço do céu é Jesus, é crendo nele. Jesus é a senha que abre as portas do céu para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Foi o próprio Cristo que conduziu os hebreus através do deserto naqueles 40 anos e os alimentara diariamente com o maná do céu. Cristo era a sombra que cobria o povo no deserto durante o dia. Cristo era a coluna de fogo que iluminava e aquecia o acampamento. Cristo era a rocha, Cristo era o maná, Cristo era tudo. Jesus é tudo. É por meio do Espírito Santo que Cristo habita em você, meu querido irmão. E o Espírito Santo de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Quando Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, ele está dizendo que você e eu precisamos ingerir este pão, assimilar este pão pela comunhão diária com ele, pelo estudo da Bíblia, pela adoração de Jesus, pela confissão dos nossos pecados, pelo recebimento do Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos ingerindo do pão espiritual. O alimento não nos aproveita em nada se ou não ingerirmos, a menos que se torne parte do nosso corpo. Da mesma maneira, Cristo fica sem valor para nós se o não conhecemos como um Salvador pessoal, uma experiência de primeira mão. Um conhecimento teórico nada vale, não nos fará bem nenhum. Precisamos nos alimentar de Jesus, receber Jesus no coração, de modo que a vida de Jesus se torne a nossa vida. O amor de Jesus, a graça de Jesus devem ser assimilados por você e por mim.
Assim como a vida física se mantém pela comida que comemos, assim também a vida espiritual se mantém pela palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos, a fim de receber a nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não a haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos cuidadosamente estudar a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que lhe possamos compreender a palavra. Devemos tomar verso por verso e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Convém se demorar sobre esse pensamento, até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. Alimente-se da palavra de Deus. Em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a você e a mim. Tanto Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que eu e você, crendo, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. As experiências relatadas na Bíblia devem ser minhas experiências. Orações e promessas, preceitos e advertências nos pertencem. Já estou crucificado com Cristo, disse Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 20. A palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, quando é recebida na alma, molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do nosso caráter. A palavra de Deus, recebida no coração, destrói a natureza carnal, destrói a natureza terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus. O amor toma então o lugar do ódio e o coração adquire a semelhança divina. É isto que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto sim é comer o pão que desceu do céu. Aleluia! Na parte de terça-feira, a cura do cego. Primeira parte. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9 e vamos ler os versos 1 até o verso 16. Leia comigo. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros diziam: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Queridos, existia nos fariseus, nos doutores da lei, nos líderes religiosos, uma predisposição para não crerem em Jesus Cristo. Eles torciam as palavras de Jesus e julgavam mal todos os milagres operados por Jesus. Em vez de se alegrarem com a bênção da cura daquele cego de nascença, eles estavam preocupados com o sábado. Eram legalistas. Será que nós temos pessoas legalistas hoje dentro da igreja?
Ninguém vai colocar em dúvida de que realmente o sábado é o dia do Senhor. As 24 horas do sábado são santas ao Senhor. E Jesus sempre observou o sábado, mas ele não observava o sábado da forma legalista que os fariseus observavam. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que nos espelhar em Jesus e guardar o sábado da forma como Jesus guardava o sábado. Jesus não pensou, será que por hoje ser um dia de sábado, eu não posso curar este homem, este cego de nascença? Está plenamente em harmonia com o espírito do sábado, libertar os cativos de Satanás, libertar os oprimidos do diabo. Atos de misericórdia, de bondade e de caridade estão em plena harmonia com o espírito do sábado, criado por Jesus Cristo. Geralmente, os judeus acreditavam que o pecado é punido nesta vida. Toda enfermidade, então, todas as doenças eram consideradas o castigo de Deus sobre as pessoas pecadoras. Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, levou os homens a considerarem a doença e a morte como procedentes de Deus, como castigos arbitrários infligidos por Deus por causa do pecado destas pessoas. Deus deu uma lição destinada a evitar isso. A história de Jó, na Bíblia, mostra que o sofrimento é infligido por Satanás e não por Deus. Deus permite os sofrimentos para fins misericordiosos, como aconteceu no caso de Jó. Mas Israel não entendeu a lição. O mesmo erro pelo qual Deus reprovou os amigos de Jó repetiu-se com os judeus na sua rejeição de Cristo. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Havendo então untado os olhos do cego, mandou-o lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi, e assim foi restaurada a vista daquele cego. Era claro que não havia poder de curar no lodo em si. Não havia poder de curar no tanque de Siloé, onde o cego foi se lavar. O poder de curar era uma virtude que residia em Jesus, em Deus. Os fariseus não podiam deixar de se espantar com a cura. Todavia, mais do que nunca, encheram-se de ódio, pois o milagre foi realizado num dia de sábado. Os fariseus legalistas aparentavam possuir um zelo pela observância do sábado e, no entanto, estavam planejando matar a Jesus no dia de sábado. Eles estavam planejando matar a Jesus naquelas horas sagradas do sábado. O que tu dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu mais uma vez, que é profeta. Os fariseus declararam então que ele não nascera cego, nem recebera a vista. E então resolveram chamar os pais daquele cego e perguntaram para os pais, é este o vosso filho que vós dizeis que nasceu cego? Restava ainda uma esperança para os fariseus, intimidar os pais daquele homem. Com aparente sinceridade disseram, como, pois, este filho de vocês está vendo agora? E os pais temiam se comprometer, portanto, responderam dizendo, sabemos que este é o nosso filho, e sabemos que ele nasceu cego, mas como agora ele vê, nós não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos, mas ele tem idade. Perguntem para ele e ele falará por si mesmo. Queridos, os milagres, nós pensamos que são suficientes para fazer com que as pessoas acreditem em Jesus Cristo. Mas podemos perceber pela Bíblia e pela experiência que temos no ministério de que milagres e curas não são suficientes para fazer com que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador, fazer com que as pessoas se convertam. Muitas pessoas são curadas e não se convertem. Muitas pessoas veem sinais e maravilhas, milagres, e não se convencem. Assim como naquele tempo, hoje existem cegos espirituais, cegos que se negam a ver, que não creem na palavra de Deus. Mas você que me ouve, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem olhos espirituais. Você foi chamado por Deus para testemunhar das grandezas de Deus.
Este Jesus que morreu por você e por mim, ele é Deus. E ele não está morto, ele está vivo. E porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a cura do cego, parte 2. Vamos ler agora João capítulo 9 e os versos 17 a 34. Capítulo 9, versos 17 a 34. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas agora, como vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador eu não sei, mas uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vou-lo disse, e não me ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aquele homem que foi curado, ele foi guiado pelo Espírito Santo nas respostas que ele deu. Jesus sabia que ele estava sendo provado, e Jesus deu para ele graça e expressão, palavras, de modo que ele se tornou uma testemunha viva de Jesus. Respondeu aquele jovem aos fariseus em palavras que constituíam incisiva censura a seus interrogadores. Pretendiam ser os expositores das Escrituras, aqueles guias religiosos da nação, e todavia ali estava alguém realizando milagres e eles confessavam ignorar tanto a fonte do poder que ele tinha, como seu caráter e seu título. Nisto, pois, está a maravilha, disse o homem, inspirado pelo Espírito Santo. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, disse aquele homem, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aquele homem enfrentou os seus inquisidores com as próprias armas por eles manejadas. Seu raciocínio era irrefutável.
os fariseus estavam pasmos e calaram-se, estupefatos diante das suas precisas e decisivas palavras. Por alguns momentos houve silêncio. Depois, os sacerdotes e rabinos, carregados de ódio, atiraram-lhe as acusadoras palavras: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E excomungaram-no. Jesus ouviu o que aconteceu com ele e, encontrando-o pouco depois, disse: crês tu no Filho de Deus? Pela primeira vez, aquele cego contemplou o rosto de Jesus Cristo. Diante da pergunta: crês tu no Filho de Deus? Aquele homem, que não era mais cego, respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. O homem então se lançou aos pés do Salvador e o adorou. Não somente lhe foi restaurada a visão natural, mas foram-lhe abertos os olhos do entendimento, os olhos da fé. Jesus foi revelado para aquela alma e ele o recebeu como um enviado de Deus. Ajoelhou-se e adorou. Queridos, Jesus é Deus porque ele aceitava adoração. A prova de que Jesus é Deus não é somente a ressurreição de mortos e a cura de cegos, mas a evidência de que ele aceitava ser adorado. O fato de Jesus Cristo se proclamar o eu sou, o grande eu sou. Queridos, ele se proclamou Deus porque ele é Deus eterno. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Jesus Cristo tem vida em si mesmo. Vida não derivada, mas vida original. Aleluia! Esse é o Deus, este é o Salvador seu e meu. E é nele que nos regozijamos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a ressurreição de Lázaro. Vamos ler então João capítulo 11. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 11 e o verso 38 a 44. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Lázaro foi acometido por uma severa doença. E então as irmãs mandaram chamar Jesus. E o recado que elas mandaram era: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava a convivência de Marta, Maria e Lázaro. Se hospedava na casa deles muitas vezes. Durante 2 dias,
Parecia que Jesus tinha se esquecido da notícia de que Lázaro estava enfermo. Depois de esperar 2 dias, Jesus disse: vamos outra vez para a Judéia. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que Jesus falava do repouso do sono. Jesus fala da morte para você e para mim como sendo um sono. Repetidas vezes, Jesus falou da morte como um sono. Queridos, na Bíblia, aqueles que morrem em Cristo estão dormindo no pó da terra. Por isso, Daniel capítulo 12, verso 2, fala muitos dos que dormem no pó da terra. Os mortos, na Bíblia, estão dormindo no pó da terra. A morte é um sono que só pode ser acordado pela voz de Jesus. Como diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 6, os que estão mortos nada sabem, nada veem, nada sentem, estão dormindo no pó da terra. Só Jesus pode acordá-los do sono da morte. E quando Jesus descer do céu com poder e glória, 1 Tessalonicenses 4,16 diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, glorificados. E seremos então todos arrebatados para o céu. Os ressuscitados e os vivos transformados, seremos todos arrebatados para o céu e não haverá mais morte. Aleluia! Queridos, a todos quantos buscam sentir a mão guiadora de Deus, o momento do maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o auxílio de Deus. Quando a noite parece mais escura, é quando Deus está mais perto de você. Esse milagre da ressurreição de Lázaro foi a coroa dos milagres de Jesus. A ressurreição de Lázaro deveria colocar o selo de Deus na obra de Jesus e em sua reivindicação de que é Deus. Quando Jesus chegou à casa de Marta e de Maria, a mensagem foi transmitida primeiramente para Marta, e ela se apressou a ir ter com Jesus. E quando se aproximou de Jesus, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Com humana e divina piedade, contemplou Jesus o seu dolorido e fatigado rosto. Então, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, em Cristo existe, meu querido irmão, vida original. Não vida emprestada, não vida derivada. É assim que cremos. Em Cristo Jesus existe vida original. Eu sei que muitos pensam que Jesus Cristo não existiu na eternidade. Muitos acreditam que houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse, e de que o Filho foi gerado. Mas nós, adventistas do sétimo dia, cremos que existe vida original em Jesus e que nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Em Jesus, a vida original. Eu estou lendo o Desejado de Todas as Nações, página 395, é o capítulo intitulado Lázaro sai para fora. É o capítulo 58 do Desejado de Todas as Nações, página 395. Aqui diz: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. Isto está em 1 João 3,12. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. O milagre que Cristo estava prestes a realizar, ressuscitando Lázaro dos mortos, representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Jesus, por sua obra e por suas palavras, declarou ser o autor da ressurreição. Quando foi dada a Maria a notícia de que Jesus tinha chegado, Maria ergueu-se apressadamente e correu ao encontro de Jesus, e ao chegar ao local em que Jesus esperava, ajoelhou-se aos seus pés e disse com lábios trêmulos: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham,
moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus tinha e tem sentimentos humanos. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é perder um ente querido. Quando Jesus perguntou: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Juntos dirigiram-se ao sepulcro. Foi uma cena dolorosa. Lázaro foi muito amado. Em face dessa aflição, em face de que os amigos consternados estavam pranteando, chorando, enquanto o Salvador do mundo ali se achava, Jesus também chorou. Se bem que fosse o Filho de Deus, Jesus se revestiu da natureza humana e se comoveu com a dor humana. Jesus ainda se comove com a sua dor, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus se comove quando vê uma lágrima rolar pela sua face, quando ouve os seus gemidos, os seus clamores. O terno e compassivo coração de Jesus está sempre pronto a compadecer-se diante do sofrimento humano. Jesus chora com os que choram e ele se alegra com os que se alegram. Quando todos o viram chorando, eles disseram: vejam como ele o amava. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Lázaro foi depositado numa cova, na rocha, sendo colocado na porta um bloco de pedra. Jesus então disse: tirai a pedra. Julgando que Jesus desejasse ver o morto, Marta objetou, dizendo que o corpo fora enterrado havia 4 dias, estando já em decomposição. Esta afirmativa, feita antes de Jesus ressuscitar Lázaro, não deixou margem a que os inimigos de Cristo dissessem que era uma fraude. Mas Jesus proferiu as palavras: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Por que duvidas do meu poder? Se creres, verás a glória de Deus. Assim é hoje ainda. Se você crer, meu irmão e minha irmã, você verá a glória de Deus. Não existem impossibilidades naturais, nada pode impedir o poder de Deus. Ceticismo, incredulidade não são humildade. Nós temos que crer na palavra de Jesus, mesmo que contrarie todas as circunstâncias. A crença implícita na palavra de Cristo é a verdadeira humildade, a verdadeira entrega de si mesmo. Tirai a pedra, disse Jesus. Cristo poderia ter ordenado à pedra que se deslocasse por si mesma? Ele tinha poder para isso? Se ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, ele tinha poder para remover a pedra, simplesmente mandando a pedra sair. Mas Jesus Cristo pediu para que eles, os seres humanos, tirassem a pedra. Mas ele preferiu usar as mãos humanas. Assim, Cristo mostra que a humanidade tem que cooperar com a divindade. Aquilo que você pode fazer, Deus não fará. Tirar a pedra, eles poderiam tirar. Mas ressuscitar, eles não poderiam ressuscitar. Então, queridos, Jesus pediu que eles fizessem o que estava ao alcance das mãos deles. Tirem a pedra. E eles tiraram a pedra. O que o poder humano pode fazer, o poder divino, não é solicitado a realizar. Deus não dispensa o auxílio humano. Fortalece-o, cooperando com ele, ao servir-se das faculdades e aptidões que lhe foram dadas. A ordem foi obedecida. Retiraram a pedra. Ali jazia o corpo de Lázaro no sepulcro da rocha, no frio e na nudez da morte. Silenciaram os lamentos dos pranteadores. Surpresos, em expectação, reúne-se o grupo em torno do sepulcro, esperando o que vai acontecer. Cristo, sereno, se acha em pé diante do sepulcro. Paira sobre todos uma santa solenidade. Cristo então se aproxima do sepulcro, erguendo os olhos para o céu. Ele diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Em tudo quanto Jesus fazia, Cristo cooperava com o Pai. Tinha sempre o cuidado de tornar claro
que ele, Jesus, não agia independentemente do Pai. Era pela fé, era pela oração que ele realizava os seus milagres. Cristo desejava que todos soubessem as suas verdadeiras relações para com o Pai. Pai, disse Jesus, te dou graças por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Sua voz, clara, penetrante, soa aos ouvidos do morto. Ao falar, a divindade irrompe através da humanidade. Esta foi uma das ocasiões em que a divindade de Jesus irrompeu através da sua humanidade. Em seu rosto iluminado pela glória de Deus, vê o povo a certeza de seu poder. Todos os olhos se fixam na entrada do sepulcro. Todos os ouvidos estão atentos ao mais leve som. Houve então um ruído na silenciosa tumba, e o que estivera morto aparece à entrada do sepulcro. Seus movimentos são impedidos pela mortalha em que está envolto, e Cristo então fala para aquela estupefata multidão: desligai-o, deixai-o ir. Mais uma vez, lhes é mostrado que o obreiro humano deve cooperar com Deus. O que nós seres humanos podemos fazer, Deus não fará. Por isso, Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. A humanidade deve trabalhar pela humanidade. Lázaro é desligado e aparece ao grupo. Não fraco, não pálido, nem doente, mas Lázaro aparece como um homem na primavera da vida, no vigor da nobre varonilidade, no vigor da juventude. Brilham-lhe os olhos de inteligência e de amor para com o Salvador. Lança-se Lázaro aos pés de Jesus Cristo e o adora. Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele estaria pecando. Cada vez que alguém se ajoelhasse na frente dele em adoração, ele estaria pecando se ele não fosse Deus. Tomé se ajoelhou na frente de Jesus Cristo e disse: Senhor meu e Deus meu. Lázaro se ajoelhou na frente de Jesus Cristo e o adorou. Queridos, Jesus é Deus. Ele é o meu Salvador. Ele é o Senhor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. E todos nós que cremos em Jesus, ainda que morramos, vamos ser ressuscitados por Jesus Cristo, porque a voz poderosa de Jesus Cristo bradará: filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. Queridos, Jesus Cristo é tudo o que temos. Ele é a nossa esperança de vida. Mesmo na morte, Ele é a nossa esperança de vida, porque Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta, e Ele proclamou sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está vivo, e porque Ele vive, nós também viveremos. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, bendito seja o Deus Pai e Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive para todo sempre. Obrigado porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Obrigado porque mesmo que morramos, o Senhor nos ressuscitará para a glória, para a eternidade. Volte logo, querido Jesus, conforta os nossos corações, batiza-nos com o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.